Então, boa noite, pessoal. Trazendo aqui mais um exercício para a gente esclarecer um pouco mais e para que todos entendam aqui sobre custos de produção. Um conteúdo muito importante, onde eu voltei nele para realmente garantir que todos entendam. Vamos lá? Então, trouxe aqui alguns conceitos diferentes da primeira videoaula. Então, primeiro aqui sobre receita. Então, o conceito é valor que é recebido, arrecadado ou apurado em determinado período, né? Então, receita, para deixar uma frase assim bem simples para você lembrar o que é receita, é o que entra. Eu até deixei ela aqui. Então, tudo que entra na empresa, o que está entrando dentro do caixa, é o valor recebido ali. Então, receita é o que está entrando. Muito importante a gente saber esse conceito. E ela é tabulada, né? Ela é calculada pela fórmula receita total igual preço de venda versus quantidade. Então, aqui eu vou ter minha receita total. Os custos é o esforço que se emprega com o objetivo de se obter algo. É o que está saindo da empresa. Então, custos é o que sai. Então, a gente vai calcular nossos custos pelo custo total igual custo fixo mais custo variável. O nosso custo variável, a gente está trabalhando já valores já definidos. A gente não está fazendo as contas para saber o preço dele, como chegar ao preço individual da produção daquele produto. Mas e quando você compra, quando você já compra ele alguma coisa pronta, você vai calcular ele pelo preço de compra versus a quantidade, o preço unitário versus a quantidade produzida ali, né? Então, para facilitar, para separar aqui dessa outra conta aqui, para ficar mais claro, no exercício que eu propus aqui para vocês, vocês vão entender o porquê está separando aqui. Mas basicamente ela é só essa fórmula aqui: custo total igual ao custo fixo mais custo variável. Então, custos é o que sai da empresa. E o lucro vai ser essa diferença. É o que entrou e o que saiu, o que sobrou ali para vocês. Então, é o ganho oferido durante uma operação comercial ou no exercício de uma atividade econômica. Essa é o conceito de lucro. Então, é a diferença, é a sobra, a diferença entre a receita e o custo. Então, lucro total vai ser a receita total, tudo que entrou, menos o custo total, que é tudo que saiu. Então, aquilo que sobrou para você, esse é o seu real lucro, beleza? Então, as fórmulas aqui, para todas essas, todas as contas aqui nessas fórmulas, são todas simples. Então, é para somar, subtrair e multiplicar. Nem dividir a gente não vai trabalhar aqui, né? A não ser que for preciso em alguma questão. Mas são bem simples. Então, a questão da matemática, o que eu mais vou exigir de vocês é a leitura, é a interpretação da questão, saber o que é cada coisa. Então, e saber montar também, essa parte mais importante. Eu não sou tão exigente, nem vou exigir de vocês a questão de não poder usar calculadora, essas coisas. Eu acho que isso aí era mais para lá no ensino fundamental, quando vocês estavam aprendendo, quando estavam fazendo tabuadas, estavam fazendo contas. E lá tinha um processo de repetição. Você repetia várias vezes as contas para você ficar bom naquilo ali. Então, a questão de como vou somar as regrinhas, regrinha de multiplicação, essas coisas que eu não vou trabalhar. Vou explicar um pouco sobre, né, na hora que a gente vai fazendo as contas aqui, mas o que eu mais quero exigir de vocês é a interpretação das questões. Vamos lá para um exemplo. Então, o restaurante de Pedro vende marmitex. São vendidos dois tamanhos, o de R$10 e o de R$12. As marmitas possuem um custo variável de 50% do valor da venda. Sabendo disso, Pedro começou a buscar saber qual que é o real lucro do seu restaurante. Ele anotou todos os seus gastos e assim registrou: água R$120, energia R$240 e aluguel R$400. No mês de maio, Pedro registrou a venda de 68 marmitex do valor de R$10 e 89 marmitex do valor de R$12. Qual o lucro desse restaurante neste mês, né, no mês de maio? Então vamos começar a montar a conta. Quem já assistiu o primeiro vídeo aula, começou a entender, dá uma pausa aqui no vídeo e tenta elaborar a questão sozinho. Por quê?
Às vezes você compreende o que eu estou falando aqui, mas você realmente aprende quando você tem que colocar em prática. Você coloca o seu cérebro para exercitar aquilo ali. Então dá uma pausa, tenta resolver essa questão aqui, tenta encontrar a receita, o custo e o lucro, e depois você dá continuidade no vídeo para poder ver se está certo ou não. Então vamos lá, seguindo em frente. Então vamos lá, primeiro trabalhar a receita, né? Então vai ser o preço de venda versus a quantidade. E ali a gente tinha duas variáveis, né? Aqui a gente tinha dois produtos, tinha um produto de R$10 e o de 12. Então a gente vai ter que colocar ele aqui na nossa receita. Então o de R$10 vendeu 68 unidades, então 10 vezes 68 e mais o de R$12, que era 12 vezes 89. Mas não tinha mais aqui na minha fórmula, era só o preço de venda versus a quantidade. Pois é, mas a gente está falando aqui sobre duas variáveis, uma Marmitex de R$10 e a outra de R$12. Se tivesse uma terceira variável, a Marmitex de R$15 ia ser mais de R$15 e quanto que ela vendeu, beleza? Por isso que é tão importante a gente saber montar a questão. Então isso aqui vai ser tudo que entrou deste produto e tudo que entrou deste produto, entre aspas, né? Apesar de ser o mesmo, só de valor diferente. Mas em algumas questões vocês podem encontrar dois produtos diferentes, ou 3, ou 4, e assim por diante. Então 10 vezes 68 dá 680, fazendo ali na calculadora mesmo, mais 12 vezes 89, que dá 1.068. Então minha receita total foi R$1.748. Beleza, já temos uma informação. Depois os custos. Custo total é igual ao custo variável mais custo fixo. Então aqui em cima aqui a gente tem a nossa fórmula pronta, certo? Eu dividi ela aqui, como a gente tem dois produtos também para fazer os cálculos dos custo variável, eu dividi ela aqui para poder ficar mais fácil. Então eu vou fazer só o custo variável, depois só o custo fixo e depois eu vou juntar ele aqui. Então o custo variável vai ser o preço de compra versus a quantidade. Preço de compra, para não confundir. Então vamos supor que ele comprou algum produto. Lá na questão, lá fala que o custo de produção é 50% do valor da venda. Então ali ele já fez um trabalho anterior, ele já descobriu quais são esses valores e ele chegou naquilo ali. Então sempre que ele for vender um produto, ele sabe que ele tem 50% de matéria-prima, de arroz, feijão, embalagem e tudo aquilo ali. Ele já fez um trabalho anterior para chegar naqueles números. Então lá estava 50%. E numa outra questão, se não for o preço de produção, vai ser o preço de compra. Então, custo variável igual ao preço de compra versus quantidade. Custo variável vai ser 5, né, vezes 68. 5, que é 50% de 10, vezes 68, que foi R$68 que vendeu daquele produto de R$10, da Marmitex de 10. Mais 6 vezes 89. Da Marmitex de R$12, 50% é 6. E vendeu 89 unidades. Então vai ser 5 vezes 68, dá 340, mais 6 vezes 89, que dá 534. O meu total do custo variável é o de 874, beleza? E o meu custo fixo, lá tinha várias variáveis, né? Tinha água, energia e aluguel. Então eu somei aqui todos os meus custos fixos e deu R$760. Aí eu somei os dois. Agora vai ficar custo variável mais custo fixo, que é igual a 1.634. E agora a gente vai encontrar um lucro, né, que vai ser a diferença, o que realmente sobrou para minha empresa. Então vai ser receita total, que é o mais simples, né, a receita total menos o custo total. E deu um total de R$114. É muito pouco, né, para você trabalhar um mês inteiro e ter apenas esse aqui de lucro. Mas existe na realidade muitas empresas que tem uma realidade parecida com essa, não com esses números aqui, mas ela trabalha muito, gira muito dinheiro e o lucro dela é muito pouco. Então, apesar dela ter um grande faturamento, uma grande receita, o que realmente sobra ali para ela poder refazer investimento, tirar o Prolabore e outras coisas, é pouco. E às vezes eles não percebem isso aí. Então, para finalizando aqui os slides, já está aproximando de 10 minutos, acima de 10 minutos a plataforma fica difícil de inserir lá. Então, eu espero que eu esclareci um pouco mais aqui para vocês. Qualquer coisa, você pode me chamar aqui no privado, que eu esclareço aqui para vocês, beleza?